Olá, meu nome é Patrícia. Bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. Estamos estudando agora o capítulo 5 do livro de Apocalipse, versículos 6 em diante. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Jesus aqui é descrito com 7 chifres e 7 olhos, que representam o Espírito de Deus enviado a toda a terra. Os 7 olhos simboliza a onisciência, o poder de saber de todas as coisas. E os 7 chifres simboliza a autoridade. Ele é o Todo-Poderoso e ele tem toda a autoridade. Este detalhe sugere que o Espírito de Deus também retornou à terra para retomar o seu ministério após ter removido a igreja. E João é informado de que Jesus é digno de abrir o rolo, porque ele venceu. Vencer significa ter sido vitorioso sobre algo ou alguém. Mas sobre quem ou o que Jesus venceu? É o próprio Jesus que diz sobre o que ele é vencedor. Em João 16:33, nós lemos: Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus derrotou o mundo, que é uma maneira de dizer que ele derrotou o governador deste mundo. Em 1 João 2,14, nós lemos: Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Jesus derrotou o maligno, e sabemos como ele fez isso. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. A morte e ressurreição de Jesus venceram o domínio do inimigo na terra, e em fazendo isso, Jesus tirou a única arma do inimigo contra nós, a morte. Jesus anulou o poder da morte. E neste sentido, Jesus torna-se então qualificado, ou seja, digno de julgar o mundo. Em Atos 10:42, nós lemos: Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. O Pai transferiu o domínio da terra e de Israel para o inimigo e o mundo gentio por um tempo,
Mas agora, o juiz do mundo tem autoridade para inspecionar esta escritura. Pela sua morte e ressurreição, Jesus é o único digno, o único que tem todos os critérios para atuar como mediador entre Deus e a humanidade. Assim, Jesus se aproxima do Pai no versículo 7 e toma o livro da mão do Pai. A autoridade é transferida do Pai para o Filho. Então, os eventos que se seguem são os primeiros momentos de Cristo, exercendo a sua autoridade para julgar o mundo, e em particular para abrir a escritura da terra e de Israel e torná-la nula e finalizada. Ao fazer isso, a terra reverterá para o seu proprietário original, que é Deus, que eventualmente concederá esta terra a Israel, como prometeu a Abraão que faria. Mas este rolo tem 7 selos, então abri-lo será um processo e não somente um momento. E à medida que Jesus abre cada selo no céu, certos eventos acontecerão na terra. E este será o padrão dos capítulos 6 a 19. Eventos no céu que desencadeiam eventos na terra. E tudo começa com Jesus abrindo este rolo. Nos versículos de 8 a 10, os querubins ao redor do trono irrompem em um cântico de louvor, acompanhados por instrumentos musicais e taças de incenso. Estes versículos, além de confirmar que o Senhor aprova instrumentos musicais na adoração, também nos mostra como nós participamos do louvor a Deus, mesmo agora enquanto ainda estamos na terra. As taças contêm as orações dos santos, que subiram diante do trono de Deus e fazem parte da adoração. Então nossas orações, literalmente, tornam-se conteúdo para a adoração de Deus no céu. E a canção que eles cantam confirma a autoridade de Cristo para retomar o mundo e Israel do inimigo, baseada em sua morte sacrificial. Ele comprou com seu sangue muitos povos e nações, e juntos eles se tornaram um reino e sacerdotes para Deus. A canção refere-se para o propósito destes eventos, para o estabelecimento do reino no lugar dos reinos terrenos. Nós somos os cidadãos deste futuro reino. Então, na economia de Deus, ele criou os cidadãos do reino antes de estabelecer fisicamente na terra. E ele fez a igreja uma geração de sacerdotes em preparação para a chegada do seu reino. Somos intercessores que trazem o conhecimento de Deus para o mundo. A cena termina com um incrível momento de louvor a Deus. João olha para cima e vê que a sala do trono estava, na verdade, cheia de um número incalculável de anjos, e juntos todos estavam adorando o Cordeiro no momento da sua vinda do seu reino. Note que esse louvor vem de todos que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Todo ser vivo, incluindo aqueles no mar e até os descrentes mortos, todos adoram a Jesus. Paulo nos diz em Filipenses que este é o destino de toda a criação. À medida que os últimos 7 anos das 70 semanas de Daniel começam, a criação é avisada de que Jesus deve ser louvado. E obviamente haverá aqueles na terra louvando Jesus que não serão convertidos, e aqueles no inferno que não são salvos. Mas estes louvarão a Jesus do mesmo jeito, e sabe por quê? Porque a dignidade de Jesus para receber louvor não será mais baseada na fé, mas no temor. E no versículo 7, Jesus começará a quebrar os selos, e com cada um o mundo se contorcerá na expectativa do fim da era dos gentios. João testemunhará esse processo do céu e depois relatará o que acontece quando cada selo é quebrado na perspectiva da terra. O capítulo 6 pode ser até frustrante para muitos estudantes da Bíblia, porque descreve os eventos iniciais da tribulação com poucos detalhes. Deixa-nos com muitas perguntas sobre a natureza exata e o significado dos eventos que ocorrerão. A razão pela qual os detalhes não são dados no capítulo 6 de Apocalipse é porque eles estão em outro lugar nas Escrituras. O Apocalipse simplesmente nos faz cientes de onde eles se encaixam no programa geral dos eventos
do fim dos tempos. E se quisermos saber os detalhes, devemos consultar as Escrituras em outros livros da Bíblia, começando agora com uma breve visão geral dos sinais dos tempos. Reuniremos aqui, então, o máximo que pudermos de fora do Apocalipse, sobre como esses últimos 7 anos se desenrolarão. Então, armados com esses detalhes, poderemos então entender melhor o Apocalipse. Isaías, capítulo 2, versículos 12 a 16. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco de luxo. Esta linguagem é tanto poética como literal. E vamos continuar versículos 17 a 22. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia, os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Isaías descreve um tempo de terror na terra, direcionado a todos os ímpios orgulhosos. Deus fará a terra tremer para humilhar toda a humanidade por seu orgulho, arrogância e impiedade. Este será o acerto de contas final para esta era da humanidade. Este tempo vindouro é necessário por causa da antiga aliança que Deus fez com Israel. E lemos em Jeremias, capítulo 30, versículos 4 a 9. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém. Toquem a trombeta por toda esta terra, gritem bem alto e digam: reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas. Ergam o sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca, um destruidor de nações se pôs a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Por isso, ponham vestes de lamento, chorem e gritem, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e os seus oficiais perderão a coragem. Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos. A passagem de Jeremias nos dá uma excelente visão geral sobre a natureza da tribulação e o seu foco em Israel. Será um tempo para Jacó, ou para Israel, experimentar angústia e aflição. Deus infligirá isso especificamente em Israel, embora isso impacte toda a terra. No versículo 7, Jeremias diz que no final, Israel, a nação, será salva. Este tempo de problemas finalmente libertará Israel do jugo do pecado e da escravidão imposta por Deus durante a era dos gentios. E então Israel viverá livre em seu reino com seu rei. Com isto em mente, entendemos ainda mais por que Paulo disse que a igreja não foi designada para experimentar essa tribulação futura. Não fomos designados para a ira, porque alguém mais foi designado para recebê-la, Israel. E quando dizemos Israel, queremos dizer aqueles judeus incrédulos
que estarão vivos naquele dia. Judeus cristãos terão sido arrebatados com a igreja e não experimentarão a ira destinada ao resto da nação. O judeu incrédulo ainda é obrigado a experimentar a ira de Deus, porque ele ainda está vinculado à lei. E é a lei de Israel que exige esta penalidade. Vamos voltar ao início, onde tudo começou. Deuteronômio 29, versículos 10 a 15. Hoje todos vocês estão na presença do Senhor, do seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais e todos os demais homens de Israel, juntamente com os seus filhos e as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, cortando lenha e carregando água para vocês. Vocês estão aqui presentes para entrar em aliança com o Senhor, o seu Deus, aliança que Ele está fazendo com vocês hoje, selando-a sob juramento, para hoje confirmá-los como seu povo, para que Ele seja o seu Deus, conforme lhes prometeu e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não faço esta aliança sob juramento somente com vocês, que estão aqui conosco na presença do Senhor nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. A nação está à beira da terra prometida, tendo passado os 40 anos anteriores no deserto. Moisés fala a uma nova geração de Israel e os comanda a obedecer à aliança que foi estabelecida entre Deus e seus pais. Mas, para garantir que esta geração entenda a lei, Moisés a repete para eles neste momento. E então ele pede a esta nova geração de israelitas que entre em aliança com Deus, o que eles fazem. E no versículo 10, Moisés explica que aquela geração, ao aceitar essa aliança com Deus, estavam representando toda a nação. Nos versículos 14 e 15, Deus diz que esta aliança se aplicará não apenas para aqueles que estavam presentes naquele dia, mas para todas as gerações futuras. Até mesmo aqueles judeus que ainda não haviam nascido estavam sendo vinculados por esta aliança. De modo que todo judeu que nascesse seria vinculado por esta aliança. Esta não era uma aliança individual, era uma aliança nacional e até poderíamos dizer uma aliança multigeracional. Todo judeu nascido após este dia está vinculado a esta aliança, mesmo que nunca tivessem concordado pessoalmente em cumpri-la. Assim como uma criança recém-nascida no Brasil ou em qualquer outro país e é obrigada a cumprir as leis de sua nação, de sua cidadania, assim também os filhos de Israel estavam vinculados à sua lei, e nesta lei havia promessas de bênçãos pela obediência e promessas de julgamento, castigos pela desobediência. Em Levíticos, capítulo 26, versículos de 1 a 4, nós lemos: Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão ao seu fruto. O Senhor diz à nação para não ter ídolos, guardar os sábados e cuidar do seu santuário. Então o Senhor começa a delinear as consequências de obedecer à aliança. Ele começa estipulando, como em um contrato, quais seriam os deveres do povo sob este acordo. Ou seja, eles deveriam cumprir os seus estatutos e mandamentos integralmente. E se, como nação, mantiverem a aliança, então o Senhor descreve as bênçãos que eles experimentarão como nação. Eu não vou ler aqui o trecho inteiro, mas nos versículos de 4 a 13 o Senhor fornece uma lista de bênçãos nacionais, incluindo viver em paz, sem feras na terra, com grandes colheitas, inimigos derrotados e em perfeita segurança. Mas nesta aliança também há penalidades pelo fracasso em manter a aliança. No versículo 14, a conversa muda de sentido. Versículos 14 a 18.
Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. A descrição que eu li aqui continua até o versículo 39. E, de fato, Deus dedica mais do que o dobro de versículos às maldições do que às bênçãos. Observe que o Senhor começa repetindo que essas maldições recairão sobre a nação como um todo. E elas virão a menos que a nação como um todo cumpra todos os mandamentos da lei. Então, se um israelita falhasse em manter até mesmo um mandamento, então toda a nação sofreria todas as maldições. E algumas maldições nesta lista inclui Deus permitindo que os inimigos de Israel governem sobre eles, ou seja, a era dos gentios. E ele os dispersaria entre as nações, e muitos de Israel pereceriam nestas nações, de modo que se tornassem poucos em número. Destruiria suas cidades, trazendo 7 pragas contra elas, incluindo pestilência e fome. Estas coisas não viriam a menos que Israel mantivesse a lei perfeitamente por todas as gerações. Então, quais eram as chances deles cumprirem os termos desta aliança e receberem as bênçãos? Seria impossível para até mesmo uma pessoa manter esta aliança perfeitamente, que é o requisito, muito menos toda a nação. Como cada judeu em Israel permaneceria perfeitamente em conformidade com toda a lei. É óbvio que a nação estava destinada a experimentar as maldições. E já que esta é a palavra de Deus, todas estas maldições deveriam acontecer, não apenas algumas. E à medida que lemos a lista, podemos ver que muitas já se cumpriram, mas também podemos encontrar algumas que ainda não se tornaram realidade, como as 7 pragas. Se estas maldições deviam acontecer a Israel e algumas ainda não aconteceram, então devemos esperar vê-las no futuro. Algumas destas maldições também serão encontradas em capítulos posteriores do Apocalipse, e é por isso que estamos olhando para esta passagem primeiro. Precisamos entender que os eventos da tribulação não são um caos total ou uma violência aleatória só porque Deus quer. Eles são o cumprimento específico de coisas prometidas a Israel como parte da aliança de Moisés. As penalidades, no entanto, não são aplicadas numa base individual. Assim como todo Israel foi para a Babilônia, incluindo Daniel e Ezequiel, que eram jovens tementes a Deus, assim todo Israel experimentará a tribulação. Mas, se um judeu sair de debaixo da lei, ele poderá escapar das penalidades da lei. E como um judeu pode sair de debaixo da lei? Pela fé em Jesus, porque Jesus tomou as maldições por ele. E tendo tomado a maldição por ele, então aquele indivíduo judeu não estará mais sob as maldições da lei. Em Gálatas, capítulo 3, de 10 a 13. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Os judeus que acreditam em Jesus em nosso tempo tornam-se parte da igreja e, como tal, são salvos da ira vindoura. Mas e os judeus na tribulação? Como eles poderão escapar da ira? Lemos em Jeremias que o tempo de angústia de Jacó acabaria resultando na salvação de Israel por meio dela. Então, como isso acontecerá? Vamos olhar mais uma vez em Levítico 26, versículos de 40 a 46. Mas, se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados, enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei, para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. São esses os decretos, as ordenanças e as leis que o Senhor estabeleceu no Monte Sinai, entre ele próprio e os israelitas, por intermédio de Moisés. No final da maldição, o Senhor insere esta brecha que oferece para remover a maldição da lei de Israel. Ele diz que, embora a nação desobedeça aos termos da antiga aliança, eles ainda têm uma chance de serem restaurados. Para isso acontecer, a nação deverá confessar a sua iniquidade e a iniquidade de seus antepassados. E no versículo 41, o Senhor diz que se o coração incircunciso, obstinado deles, se humilhar, se Israel fizer estas coisas, então o Senhor invocará os termos de uma aliança diferente, a aliança abraâmica. E pelos termos desta aliança anterior, o Senhor não rejeitará a nação. A aliança anterior promete aos descendentes de Abraão a bênção do reino incondicionalmente. Então, por lembrar, o Senhor simplesmente quer dizer que ele fará cumprir esta aliança quando a nação confessar. Assim, dentro dos termos da antiga aliança, o Senhor incorporou uma brecha que invoca as promessas da aliança a Abraão. E desta forma, o Senhor usa a antiga aliança para trazer a realização das promessas feitas a Abraão. A antiga aliança traz maldições, que serão usadas para levar Israel à fé em seu Messias. E ao chegar à fé, a nação sai de debaixo da lei. E dessa maneira, eles seguem o exemplo de Abraão, que acreditou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Então é assim que a antiga aliança se torna um tutor para conduzir a nação a Cristo, como lemos em Gálatas, capítulo 3, versículos 19 a 24. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E aqui está a parte mais interessante. A antiga aliança é uma aliança nacional. Portanto, esta brecha exige que toda a nação participe do momento de confissão.
A nação deve reconhecer seus pecados e os pecados dos seus antepassados. Vale lembrar que esta não é uma aliança de salvação pessoal. A salvação pessoal não exige confessar os pecados de nossos antepassados. Em vez disso, é uma provisão especial que convoca Israel a fazer uma confissão nacional de arrependimento. E agora entendemos que a tribulação, como parte das 70 semanas de Daniel, é a última peça deste plano para pôr fim a esta aliança. A tribulação é a culminação e o cumprimento final das maldições prometidas a Israel sob a antiga aliança. E na conclusão deste período, Jeremias diz que o resultado será que Israel será movido a uma confissão e será salvo. A nação será salva do tumulto da tribulação e entrará na segurança e proteção do reino. Moisés previu exatamente esse resultado em Deuteronômio capítulo 30, versículos de 1 a 8. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, para o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. Ele fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas estas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então haverá um dia em que toda a nação de Israel viverá de acordo com os termos da antiga aliança perfeitamente. E como podemos esperar que uma nação inteira, de pessoas imperfeitas, cumpra a lei de Moisés perfeitamente? No versículo 2, isto só acontecerá quando a nação obedecer ao Senhor com todo o coração e com toda a alma. Então haverá uma reunião de volta à terra onde servirão ao Senhor. Eles terão corações circuncidados e os seus descendentes também terão corações circuncidados. Este termo corações circuncidados refere-se a um coração crente, um coração que tem fé, mas mesmo um coração crente não garante uma vida perfeita. É um coração sensível a Deus. Moisés diz que há um futuro glorioso para Israel, de acordo com as promessas da aliança abraâmica. Mas este futuro glorificado só poderá acontecer depois que todas as maldições forem cumpridas. Examinaremos os detalhes da tribulação nos próximos episódios. Mas este período final de maldições sobre Israel não poderá acontecer até que a igreja seja retirada do caminho. Mas daí temos outra questão. Por que a igreja entrou no caminho, em primeiro lugar? Paulo nos diz em Romanos que Israel foi deixado de lado por um tempo para que os gentios, os não-judeus, tivessem a oportunidade de receber misericórdia. A era dos gentios ainda estava em andamento quando Jesus veio a Israel. Eles não receberam a Jesus naquela época e as maldições teriam de cumprir o seu curso. Mas Deus voltará a eles e lhes concederá misericórdia um dia, como prometeu. Em Romanos 11, versículos 25 a 27, nós lemos: Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito:
Virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. A volta de Jesus a Israel é o momento em que ele removerá o pecado de Israel e manterá os termos da aliança. E qual aliança Jesus cumprirá quando vir e dar a Israel um novo coração? A antiga aliança em Levítico 26. E o nosso estudo da tribulação é fundamentalmente uma história de como o Senhor cumpre os termos da antiga aliança com Israel, incluindo como ele levará a nação a uma confissão nacional de fé. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Vejo vocês no próximo episódio.